Olá, 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 eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos, Jéssica Bobini. Esse é o Rabiscos, hoje a gente trocou de lugar. Trocamos de lugar. Segundo episódio nos nossos estúdios. A gente aqui tá muito chique com esse estúdio aqui, esse home studio. Você gostou do episódio com o Lucas? Eu adorei o episódio bom, né? com o Lucas, foi muito bom. Pedi pro pessoal de casa, então, seguir a gente no YouTube. Seguir, indicar, dar 5 estrelinhas, fazer todo o protocolo, gente. Ó, pro pessoal de casa não entender, o YouTube ele não entrega de cara, nosso canal é novo, tá começando agora. Então a gente precisa que vocês sigam a gente, que vocês compartilhem, porque ajuda, né? Corre, né? E se estiver ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no iOS também, chega. Por favor, ajuda a gente a driblar o algoritmo e chegar, gente. A gente tá aqui implorando. Por favor, compartilhem aí o nosso podcast. Alastra, como disse o Lucas, eu gostei, é um podcast de guerrilha. Então... De guerrilha, é. E a gente tá fazendo esse formato ainda de entrevista com videocast. Mas a gente quer também fazer uns solos aqui, temos planos. Cozinhando, fazendo uns drinks. Sim, vai rolar. Vai rolar esse Rabiscos na cozinha, literalmente. Hoje é literalmente, então quem está na nossa cozinha hoje? A gente tem convidada hoje, o que é internacional, importadíssima, direto do Parque Bristol de São Paulo, que é a Dinha, né? Batizada como Maria Nilda de Carvalho Mota, mas que sempre foi Dinha, graduada em Letras pela Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Estudos Comparados de Literatura de Línguas Portuguesa e pós-doutora em Literatura e Sociedade pela mesma instituição que é a USP. Ela é artista, intelectual e militante. Em 2013, ela fundou a Me Pariu Edição Revolução, que é uma editora, a editora dela. E em 2019, ela foi nomeada como patrona da Academia Estudantil de Letras da Escola Municipal, candidato Dom Pino Pretini. Dinha, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar aqui do livro dela que está sendo lançado, que é o Dominó de Ossos, Pequenas Memórias do Horror, que foi lançado esse ano. A Dinha é autora de outros 10 livros e a sua maioria autopublicação. Ela tem livro bilíngue, ela tem feito aí muita coisa. E esse livro em específico ele é composto por 10 contos e tem aí uma espécie de autobiografia do horror. E a gente vai falar dele, lembrando que a gente está gravando num dia 31 de outubro, né, que é o dia do Halloween, mas também o dia das bruxas e também abre aí essas comemorações do Dia de los Muertos, eu gosto muito. Então a gente vai passear um pouquinho aí sobre isso e essas narrativas que começam na infância e vão falar de fome, de abuso, de luto, mas também de como transformar esses fantasmas em escrita. Dinha, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Tadeu. Muito legal, eu gostei muito do livro, esse livro em especial. A gente quer falar um pouco da sua carreira, mas esse livro me pegou bastante, assim. Estamos no Halloween, devia ter vindo fantasiado hoje, né? Eu vim. Eu devia ter trazido a caveira. Devia ter trazido a caveirinha que fez o maior sucesso. Vacinando, eu tenho a máscara do Fred Krueger, devia ter usado. É verdade. A gente tá, inclusive, a gente devia ter feito um Halloween. Mas vai ser improvisado. Depois da gravação aqui, vai ser só terror. A gente faz. Ô, Dinha, a sua história passa por milagres no Ceará até a USP e depois você constrói uma carreira potente como autora, como editora. Pra gente começar o papo, o pessoal te conhecer um pouco também, antes da gente falar do livro, como que foi esse caminho, assim? O que você tem para falar dessa transição sua? Eu nasci na cidade de Milagres, em uma rua chamada Rua dos Ossos. Então já começa por aí, né? Diz a lenda que era um cemitério, de quem não se sabe. Mas foi nessa rua que eu nasci, no Ceará. Mas eu moro em São Paulo desde os 4 meses de idade, então eu era bebê ainda. Mas a minha família é cearense, né? Porque eu sou uma das últimas, né? Uma das mais novas. Agora eu sou a caçula. Ontem eu até falei, né? No Sesc estava falando sobre isso, né? Que agora eu sou a caçula e que na minha família, até hoje, né? Os caçulas morreram. Então que provavelmente eu sou a próxima. Então, sim, o terror me acompanha. E você, quando você decide contar as suas histórias através dessa ótica do terror, né? Que a gente falou isso em algum episódio do Moacir, que não é comum, né? No Brasil a gente ter uma divulgação dos escritores brasileiros com a história de terror e ao mesmo tempo tem tanta gente boa produzindo, assim. Como que foi contar a partir dessa ótica, assim? Olha, assim, primeiro eu passei pela leitura, né? Eu li muito terror,
na infância e na adolescência. Aliás, eu li de tudo, mas sempre que eu podia escolher ali mestres do horror e da fantasia, era lá que eu ia. Então, assim, eu tive uma preparação e eu morria de medo de filme de terror. Mas livro não. Eu até tinha medo, lógico, né, durante a leitura, mas eu conseguia lidar melhor do que com a imagem, né, ali do filme. E aí, depois, né, agora na vida adulta, eu decidi escrever nesse formato de terror por vários motivos, né? Primeiro porque é um gênero que eu gosto, então eu sigo gostando. Agora eu leio menos e assisto mais, mas eu sigo gostando, né, do gênero de qualquer forma. É um gênero que eu percebo que as crianças e adolescentes gostam e eu quero chegar nesse público também. E foi, assim, do ponto de vista mais pessoal, foi o jeito que eu encontrei de transmutar as coisas, porque são memórias de terror. Não são só histórias, são memórias. E aí essa pegada do terror, ela me ajudou a lidar com todas as coisas que aconteceram. E que foram coisas pavorosas, no final das contas. E, inclusive, o livro deveria se chamar, inicialmente, né, ele deveria se chamar Encontre as Mentiras. Encontre as Mentiras? Isso. Porque, enfim, eu matei pessoas, né? Segundo o livro. Então, eu quis matar essas pessoas, entende? E aí eu matei no livro, né? Então, você entende? É um jeito de lidar com a situação, e aí lidar de várias formas. Tanto me vingando, né? Fazendo o que uma parte de mim quis fazer, ou quer ainda fazer, mas também sublimando, trazendo a comédia, o lirismo, a poesia, trazendo a literatura, né? Odinha, eu queria que você falasse um pouco de como é que você construiu essa voz, assim, como é que essa voz foi se formando. Porque esse livro ele vai trazendo isso, né? Ele é cortado pela memória, pela poesia, pela violência, pela imaginação, pela política, e se nomeia esses monstros de uma maneira muito peculiar, assim, muito boa de ser lida, muito convidativo pro leitor, assim, né? Uma experiência de leitura sempre muito gostosa. Então eu queria que você contasse um pouco como é que foi o encontro dessa voz, assim, como é que você chegou nessa estética que compõe o Dominó de Ossos. Eu pensei, durante a escrita, primeiro numa contação de história. Eu queria poder ler esse livro, não apenas... Na verdade, eu queria poder ler sem precisar fazer alterações no texto. Então, ele tem uma pegada bastante oral, né? Então, tem muita oralidade. Por isso. Então, acho que isso foi uma das coisas que eu pensei. Eu quero poder contar. São histórias para serem contadas. E, como mediadora de leitura, eu sei que uma coisa é você contar uma história, outra coisa é você mediar a leitura. E na mediação de leitura a gente não muda o que está ali, a gente não facilita para a pessoa, porque eu sou só um meio entre o livro, entre o que está escrito ali e a pessoa que está recebendo a história. E eu queria que essa mediação se parecesse com uma contação de história. E queria que as pessoas que lessem pudessem se sentir em paz. Apesar da complexidade das situações mesmo. Eu queria que as pessoas se sentissem bem durante a leitura. Então, eu escrevi pensando na leitora que eu sou e nas pessoas para quem eu leio. Eu fui ficando muito instigada enquanto eu fui lendo, porque acho que você vai deixando várias pistas de um conto para o outro, assim, e eles se entrelaçam, né? Conforme você vai lendo, você vai conseguindo formar também a história, né? Você vai conseguindo desenhar esse mapa, essa cartografia dessa vida, assim, né? E do que foi essa chegada dessa família bastante numerosa, né? Nessa periferia, e como foi lidar com esses monstros que estavam ali nesse dia a dia. E acho que foi um objetivo alcançado, assim, desse diálogo com o leitor.
Eu queria saber como é que foi o processo criativo disso, de transformar essas memórias, porque quando você fala assim, eu quis matar e através da literatura foi possível, é muito inevitável para mim não pensar, por exemplo, no Marcelino Freire. Ele sempre fala disso, né? Ele fala que ele escreve para se vingar, que na literatura tudo é possível, né? Que você não precisa escrever um desfecho que seja o desfecho da realidade. Você pode brincar com esse desfecho e escrever o desfecho que você quer. Então, né? Finalmente, quando você tem a chance de se vingar, finalmente quando você tem a chance de confrontar esses monstros e esses assombros todos. Então, como é que foi esse processo? Acho que são coisas assim paralelas, né? Uma coisa é essa mudança, né, do que eu gostaria de ter feito, não fiz, mas posso fazer na literatura. Foram saídas que eu encontrei, assim, para aliviar a dor. Mas é curioso porque tem muitas coisas, muitas partes da história que parece invenção, mas não é invenção, né? Que são coisas que de fato aconteceram comigo, né? E é curioso, né? Porque tem coisa que parece realidade, mas é ficção. E tem coisa que parece ficção, mas não é ficção. É a mais pura realidade, inclusive falas. Né? Ontem eu falava sobre aquela frase que termina, né, o livro, né? Da morte olhando nos olhos. Na verdade, das pessoas da minha família me olhando e falando, Dinha adivinhou. Foi uma frase que eu ouvi de fato, então... E o que está ali, de fato, aconteceu, né? Tudo que está ali aconteceu naquela história. Não tem nenhum trabalho ali de autoficção, na verdade. Tem o mínimo, né? Porque sempre tem, né? Porque a memória já é ficcional, né? Ficção, sim. E também era a minha primeira infância, imagina. Era muito criança ali, muito bebê. Mas acho que é isso, né? Eu sempre parti de memórias porque eu queria trabalhar as memórias que me faziam mal, ou que me magoaram, ou que me marcaram demais por alguma razão. Por exemplo, o Fantasminha Camarada nunca me fez mal, né? Por isso você queria até voltar. Por isso é Fantasminha Camarada. Mal ele não me fez, assim. Me amedrontou. Até fazer campanha da vacinação, né? Exato. Ele nunca me fez mal. Então, não tinha, né, nenhum sentido de vingança ali, nem nada. Deixa eu acho que pegar um pouco isso que você está falando, porque o seu livro, quando você fala de memória, quando a gente é criança, a gente às vezes cria monstros que depois que a gente está adulto, a gente vê, nossa, não era tudo isso que eu imaginava, né? Mas o fantasma era, viu? O fantasma era. E eu acho que não só de coisas ruins, mas eu falo... Sei lá, às vezes a gente é criança, a gente vai num parque e acha que é o maior parque do mundo. Depois você volta adulto e fala, nossa, é tão pequenininho, Sim. né? Eu lembro que na minha infância em São Gonçalo do Sapucaí tinha uma festa do Rosário. Eu ia lá, tinha um pula-pula. Na minha cabeça, era um pula-pula muito grande. E depois de anos eu voltei na festa e era um pula-pula do tamanho dessa sala aqui. Tipo, era pequenininho. E quando você conta as suas histórias, né? E você abre o livro, inclusive, com um texto muito bom, A Poeta e o Monstro, que ela come uma laranja proibida, e aí tem um monstro dela que começa a brincar com ela, ela apanha, o monstro tá rindo. Como que você vê a Dinha criança, né, dentro disso que você está falando da memória, mas com os olhos de adulto, assim? Como que você acha que a Dinha criança cresceu vendo um mundo assim? Sinceramente, eu tenho muita pena dela. E sempre que me perguntam ou que falam, nossa, né, queria tanto voltar a ser criança, que saudade da adolescência, eu não tenho saudade nenhuma. Zero. Não, zero saudade. Foi uma época sem um mínimo de autonomia, uma época de muita opressão de todos os lados e de muita fome, muita miséria, sabe? Em todos os sentidos. Mesmo os livros, eu sempre fui apaixonada por histórias, pela literatura.
E eu me apaixonei pela literatura antes de aprender a ler, porque o meu irmão contava histórias para mim. Ele é um contador de histórias, né? Ele não se cansa de contar, você querendo ou não ouvir. No caso, eu gostava de ouvir. Mas eu não tinha livros, né? Os livros que chegavam na minha casa eram restos da patroa da minha mãe. E aí passava por todo mundo, então era muito disputado. Então eu não tenho saudades, eu tenho muita pena daquela menina. Eu gosto muito mais de quem eu sou hoje. A gente fala da opressão para a criança. Recentemente aqui na nossa cidade a gente teve uma criança, um adolescente, que era vítima de bullying e tirou a própria vida, né, por conta disso. É uma história muito triste, mas quando você fala da criança com fome, da criança oprimida, que você falou, de sem liberdade, né, a sociedade às vezes esquece que é tudo muito potencializado para a criança, né? E o adulto tende a menosprezar o sentimento da criança. Achar, ele é bobagem, sei lá, uma criança se apaixona quando é adolescente. Isso aí não é amor não, você sabe, menospreza o tempo todo os sentimentos nobres também, né? E não só, e quando também é o inverso, assim, né? E quando você fala da fome, por exemplo, a fome é um jeito de compor uma vida, no final das contas, né? E ela funciona na literatura, mas ao mesmo tempo não só na literatura, porque ela vem numa ferida também. Eu acho que eu acompanhei o que o Tadeu falou, e na verdade, assim, o que você está trazendo, né, no Dominó de Ossos, são esses monstros que estão no quintal, no barraco, no mato, no esgoto, e que nascem dessa precariedade, da fome, da violência, e não só da imaginação, porque, por exemplo, quando eu era criança, eu fantasiava que eu tinha monstros dentro do guarda-roupa, que eles viviam num elevador. E eu me relacionava muito com essa imaginação, a ponto de uma vez convidar os meus vizinhos para irem numa festa com esses monstros. E aí eles foram, e eu cheguei e falei: mãe, faz mais comida, porque hoje a galera vem aqui que vai rolar uma festa. E minha mãe fez, e aí os meus vizinhos foram. E não, né, obviamente, os monstros não estavam lá pra eles. E aí eu falei, eles só aparecem pra quem eles se sentem muito confortáveis. E aí eu sempre uso muito isso, inclusive assim, em oficina de escrita, porque eu acho que a gente precisa, em algum momento, tirar esses monstros pra dançar. Mas no meu caso, era um monstro só da imaginação. Eu acho que no caso do que aparece aqui no livro, pelo menos, são esses monstros que vêm desse horror que nasce do real. Isso pra você é uma ferramenta, é uma ferida, ou são as duas coisas? São as duas coisas. E, assim, eu também era uma criança muito imaginativa, muito, muito mesmo. Daquelas que pegam um vaso de planta, começa a olhar o vaso de plantas e já se vê, literalmente se enxerga bem minúscula e aquilo vira uma floresta. Um buraquinho ali, às vezes eu sentava na beira da calçada, olhava, via um buraquinho. Aquele buraquinho já era uma caverna enorme. Eu olhava para as nuvens, às vezes eu levava até um susto com medo de cair, porque eu esquecia que eu não estava lá, então eu não sou uma pessoa muito normal, sabe, desse ponto de vista. Mas assim, apesar de ser tão imaginativa, eu conseguia diferenciar quando era minha imaginação trabalhando. Por exemplo, quando apagava as luzes e eu começava a ver coisas, eu sabia, né, que era um efeito ali. Sim. Ótico. Então eu até ficava com medo, mas eu sabia que era imaginação. Mas outras coisas não, assim. E eu não sei, né? Depois de adulta eu me descobri com transtorno afetivo bipolar. E eu não sei se eu, na verdade, eu não estava delirando, sabe? Já ali na infância. Provável que não. Provavelmente não. Mas ainda assim é difícil explicar muitas coisas, né? Pelas quais eu passei. Muitas coisas que eu vi e que... Fala assim, opa, que história é essa, Dinha? Certeza que você não estava delirando? Mas é tanto ferramenta, né, para lidar com tudo isso, como eu falei, quanto arma. Acho que as duas coisas, com certeza. A gente estava falando hoje com a Jéssica da diferença quando você vai ter contos de terror dentro dessa memória que você está falando. É muito mais latino a visão do que
o terror tradicional norte-americano, que a gente às vezes se alimenta, assim, né? E a América Latina, ela conta de um jeito, misturando com o realismo mágico também, que também tem gente que sente medo, né? Que tem aquela coisa muito megalomaníaca. Juan Rulfo, enfim... Gabriel Garcia Marques. E como que você se alimenta, assim? Como que você vê essa diferença da literatura latina? Quem são seus parceiros de escrita que você lê junto? Que você fala, nossa, para contar uma boa história de terror, é isso aqui. Eu li muita literatura norte-americana, né? Porque era o que eu tinha acesso. Assim como, do ponto de vista da literatura brasileira, eu li os que estavam disponíveis para o vestibular. Mas eu acho que essa escrita, ela é mais baseada... Não, ela continua sendo baseada nisso, mas também um pouco no Murilo Rubião. Adoro ele também. O nosso Augusto dos Anjos. Saudoso. Que eu falo, nossa, desgraçado, fazia poesia de terror. Por que ninguém me disse isso, sabe? Por que eu não me liguei disso? E, assim, mas eu não tenho tido muitas leituras, assim, nessa área. As minhas leituras hoje são muito leituras de trabalho, na verdade. Trabalho, né? Então, para esse livro, por exemplo, se você for olhar, eu tive que mobilizar leituras muito anteriores. Não leituras da contemporaneidade. E o seu livro ele é muito imagético também, né? Tanto na leitura quanto na própria edição, né? Eu até tinha uma pergunta sobre isso, porque foi ilustrado pelas filhas da Dinha. Olha só. E eu queria saber como é que foi esse processo de ilustração delas. Elas leram os contos e ilustraram? Bonito. Você foi coordenando ou foi uma criação livre? Alguns contos eu permiti a leitura antes, porque eu não estava pronta para mostrar para elas. Quantos anos elas tinham? 15 e 17, nesse momento. Então, alguns eu permiti a leitura, outros não. E aí outros, nos que... a gente basicamente sentou, fez uma reunião editorial. Em família. Eu fico imaginando essa casa é uma editora, né? Essa casa é uma editora. E depósito de livros também. Entendo. Aí a gente fez essa reunião e desenhou, né? Bom, então, nesse livro pode ser cena tal, não, nessa história pode ser a cena tal, na outra história a cena tal. Então a gente fez uma lista de possibilidades de cenas, né? E aí tinha mais de uma cena para cada conto e elas escolheram que cena exatamente elas iam ilustrar. Então foi assim. A do bicho-papão, por exemplo, eu li a história e eu especifiquei, olha, esse bicho-papão, veja só, ele é um policial. Então, esse foi bem dirigido. E ele é bem literal, né? Assim. Ele ele foi bem... Eu queria uma coisa muito dirigida. Ele não dá espaço para metáfora. O que eu acho muito justo, porque é disso que a gente está falando, né? Mas é legal porque essa ilustração ela vem depois do conto. Sim. Então, quem não vê a ilustração, lê o conto, não necessariamente sabe quem é o bicho-papão. E aí toma um susto no final, né? Falou... Assusta com o bicho-papão. E falando, né, desse bicho-papão, acho que é inevitável, né, a gente não falar que a gente vem de uma semana muito assombrada, né, por essa violência estatal, assim, e por essas mortes. Ontem a Dinha fez uma mesa no Sesc com o Lucas, que esteve aqui no Rabiscos, também anterior a ela, né, isso perpassou a discussão também de alguma maneira, e ficou comigo, né, me acompanhou a discussão de ontem, né, acho que é uma pauta que está me acompanhando aí já há algum tempo, e eu queria saber em que medida, assim, que fabular é uma estratégia de vida, porque no livro a imaginação ela não é só uma fuga, mas ela é também um mecanismo de sobrevivência. Então, poder transformar né, essa periferia, esses assombros nesse realismo mágico, que verdade ou não, né, acho que o mérito não é esse, mas poder fabular isso, né, e eu até fiz essa pergunta para o Lucas também quando ele esteve aqui, que quando a gente fabula, a gente consegue mudar o passado de alguma maneira, e mudando esse passado a gente consegue jogar uma luz para o futuro. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa estratégia. A literatura, de um modo geral, ela sempre foi
é a minha arma de defesa, sabe, contra o mundo. Isso até de uma maneira muito, muito, muito literal. Por exemplo, eu não me orgulho de dizer isso, mas às vezes sim. Porque a gente é bastante... ser humano é muito complexo, né? Mas, por exemplo, no início da adolescência, minha mãe brigava comigo, assim como as professoras também brigavam comigo, porque eu ficava lendo demais, imagina. E aí a minha mãe tinha uma preocupação que a mãe dela também teve com ela e que, inclusive, impediu a minha mãe de estudar. Minha mãe teve que pagar uma pessoa para ensinar ela a ler, que tinha que ler escondido. Porque a ideia é que ela não aprendesse a ler para não escrever carta para namorado. O que a minha mãe fez? Ela não só aprendeu a ler, como escrevia carta para quem pedisse para ela escrever. Para namorado, namorada, para quem quisesse. Então, mas ela tinha que se esconder, né, para fazer isso. Teve. Eu não me escondia, mas a minha mãe também se preocupava comigo. Então ela falava assim, por acaso você vai comer livro? E eu sempre fui muito sensível, muito boba, sabe? Muito, tudo em mim era muito, né? E aí eu só fechava o livro e falava, pensava comigo, vou comer livro. E aí, gente, sério, eu ficava uma semana fazendo greve de fome. Olha só. Na hora do almoço eu abri um livro. Na hora da janta eu abri um livro. E geralmente ninguém percebia. Era uma boca a menos no final das contas. Era uma casa muito numerosa, era muita gente para comer. Era muita gente, sobrava mais. Ninguém percebia que você não estava comendo. Não percebia, em geral ninguém percebia. Mas assim, eu tô dizendo isso para dizer que a literatura sempre foi minha rota de fuga, sabe? E isso, a leitura, inicialmente a leitura, e depois a escrita. Passou a ser uma ferramenta ainda mais útil para a minha sobrevivência emocional. Tá aí esse livro para provar, né? Eu sobrevivi a tudo isso e agora eu consigo processar melhor todas essas coisas porque eu escrevi sobre elas. E sempre que eu tomava um baque emocional, eu escrevia. E eu fiz muitos poemas assim, depois de um grande baque emocional. E são os poemas mais famosos, inclusive. Tem um que eu tirei, né, do primeiro livro, que chama Aqui Eu Não Sou Hipócrita. E talvez eu seja, né, porque afinal eu tirei. Mas foi um poema que eu escrevi. Eu estava num momento de tanto ódio, mas tanto ódio. E assim, as pessoas adoravam aquele poema. Não sobe de cabeça, não? Não sei. Mas era um poema muito bom. As pessoas adoravam ele. Mas aí depois eu pensei, falei, olha, mano, na segunda edição esse poema não vai estar. E assim, eu me resolvi com a pessoa, sabe? Toda vez que eu li o poema era... Rememorar aqui. Era rememorar e tal, né? Era como se eu não tivesse perdoado, sabe? E aí eu falei, não, isso aqui não vai dar não. Fora que, né? Eu também queria ser lido pelas crianças, queria ser lido lida nas escolas, e aquele poema não permitia. Você tirou ele por questão mercadorial também. Também. Nesse livro aqui, por exemplo, tem uma frase, né, que eu falo que a minha irmã arrepiou até os cabelos da nuca. Eu não queria dizer nuca, gente, eu queria dizer bunda. Não, a hora que você falou isso, eu falei o cabelo do cu, gente. Arrepiou o cabelo do cu. Porque bunda é mais sonora, entendeu? Tanto é que nuca, você vê, tem uma sonoridade próxima à bunda, sabe? Tem. Então, mas mesmo assim eu falei, não vai dar, porque eu quero que as crianças leiam, eu não quero ninguém me enchendo o saco por causa disso. Já tem aí questões muito complexas, né, do ponto de vista da sexualidade. Eu acho que eu posso cuidar da linguagem de um modo que ela fique aceitável, né, mercadologicamente falando, inclusive. Mas não era isso mesmo que eu queria escrever e aí ontem me perguntaram, né, lá no Sesc, né, se eu mudo. Mudo sim, mudo muito. Tem vários livros que eu troco poemas, que eu melhoro o poema. Ótimo.
E isso é uma festa, né? Tem até uma área aí da pesquisa que se dedica justamente essas mudanças, né? A estudar as versões. Eu acho que sou até um prato cheio. Acho que até com o mundo digital hoje, Sim. até autoriza isso até com uma certa... Com mais facilidade. Quando você fala que a literatura é sua rota de fuga, assim, e falando também da visão mercadológica, você funda uma editora, né? Focada em mulheres, em textos periféricos, e passa a ser, de fato, uma literatura militante também, porque quando você monta uma editora, você assume essa postura, né? Como que é ter uma editora e esse percurso, assim? A Me Pariô, ela nasceu porque eu não queria ser publicada por grandes editoras. Porque a minha experiência não foi boa. E nem é por nada, assim, né? Eu faltei, gente, no lançamento do meu livro na Bienal. Tipo Tim Maia. Em minha defesa, eu tava deprimida. Tudo bem. E eu tava... Quem nunca? E eu não queria saber de holofote nenhum naquele momento, sabe? Nenhum mesmo. E eu tava muito na minha, assim, falando, não, capitalismo, não sai daqui, sabe? E a Bienal é totalmente capitalista, né? Você vai na Bienal, é aquela coisa de venda. E tinha uma aura naquele momento em torno de mim que eu queria desfazer. E eu consegui, eu acho, sabe? Mas assim, eu não estava bem, eu não queria, mas a questão principal foi que eu tinha que comprar meu próprio livro. Né? Quando você publica por uma grande editora, ou por qualquer editora comercial, você precisa comprar o seu próprio livro. E eu, como eu disse, eu fui uma criança sem livros. Para mim era uma afronta muito grande precisar ainda comprar o meu livro, sendo que eu tinha publicado anteriormente, né, como de uma forma independente, o livro era meu e eu tinha toda a liberdade do mundo para fazer o que eu quisesse com ele. Eu podia presentear, eu poderia vender ao preço que eu quisesse, entende? E aí com a editora não existia isso, então eu primei pela liberdade. Então criar Me Pariô foi criar uma ferramenta de liberdade. Tanto que com a gente, a autora, que o nosso foco são mulheres, a autora é sempre a dona da obra, nunca somos nós. Então, no nosso contrato, a gente faz questão de especificar que a pessoa autora, ela continua com todos os direitos sobre a obra. Legal. A única coisa que a gente tem direito é de fazer impressão, ficar com uma parte para comercialização, e é isso. Não, e também tem uma parte que depois de um certo tempo, a gente disponibiliza gratuitamente os livros, o PDF. Para justamente garantir a acessibilidade. Então, tudo na Me Pariô é voltado para a acessibilidade. E o que a gente ainda não conseguiu fazer, por exemplo, traduzir para o inglês, garantir acessibilidade, por exemplo, em Libras, é porque a gente ainda não conseguiu, mas está no plano. Que legal, é uma função social mesmo na literatura. Não, e uma guerrilha, né? Porque vocês estão nos principais eventos e vendendo livro de mão em mão e atraindo leitor, assim. Eu acho que essas coisas que motivam, pensando no cenário da banca e em como esse livro vai ser oferecido e tudo mais. Eu já encontrei muita Dinha, por exemplo, em Paraty, na Flip, carregando mochila de livro pesado para fazer essa comercialização, né? E tentando, assim, sempre nessa luta de colocar o livro no mundo, o que é muito louvável, assim, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? E o quanto é difícil entrar nesse mercado, por exemplo, né? O quanto é difícil estar numa Bienal e fazer vendas se você não está num grande stand, ao passo que se você está num grande stand como autor também tem esse contraponto que você tem, ou você compra seus livros, ou você não ganha nada, você vai ali só produzir lucro para a editora. Então é sempre nesse lugar da guerrilha. E eu queria destacar que grande parte dos livros da Me Pariô, eles eram feitos artesanalmente, né? Então eu tenho assim umas edições belíssimas, assim, Onde Escondemos o Ouro é maravilhoso, porque foi feito 1 a 1, ele é muito artesanal e é belíssimo, assim, né? Todas as edições são belíssimas. Eu tenho a minha aladinha na minha estante, que tem esses livros artesanais, e eu acho isso também
é muito importante que isso exista, né? Que esses livros cheguem, que esses livros circulem de alguma maneira. Mas eu tenho uma outra dúvida que eu queria te perguntar, que é, quando eu li o livro, ele mudou minha visão num sentido diferente da coisa. Porque eu fui uma criança criada sozinha, sem irmãos em casa, então era só eu e os meus pais. E eu fui uma criança muito solitária em razão disso. E eu tinha uma ideia de que ser criada com um monte de irmãos e tudo mais era não estar sozinha, não estar solitária. Que eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que não estar sozinha é diferente de não estar solitária. E aí, quando eu li o teu livro, a personagem me parece, em muitos contos, muito solitária. Apesar de quase nunca conseguir ficar sozinha naquela casa de um único cômodo. Eu queria saber como é que foi isso e depois como é que a relação com a tua família, com quem permanece hoje, com a tua escrita, se eles acessam, se eles leem, se eles prestigiam, se tem um orgulho, se tem um desprezo, como que é? Eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na faculdade, então isso já é um primeiro motivo de orgulho. Eu costumava passar no beco gritando. Sei lá por que eu gritava, sei que eu dava vontade e eu passava gritando pelo beco. Dá vontade, tem dia que dá vontade demais. Dá vontade só de andar gritando. Em todos os Mas becos. eu não conseguia identificar, sabe, qual era o motivo específico, concreto. Só dava vontade e eu passava gritando. Então, na escola eu tinha crise de risos. Porque eu sentava no fundo e via tudo que acontecia. E aí eu era chamada de louca, louquinha, sabe? Tipo, pra mim nunca foi uma ofensa. Tava tudo bem, assim. Mas eu me lembro uma vez que eu tava passando e eu passei gritando. E aí alguém me chamou de louca. Eu já estava na faculdade. E aí a vizinha falou assim, quem me dera que meus filhos fossem loucos que nem ela. Aí eu falei, então tá bom, né? Então eu não tô valendo tão mal assim, não. acho que tô valendo alguma coisa, né? Mas a minha família tem bastante orgulho de mim, na verdade. A gente, de um modo geral, fez as pazes, né? Por exemplo, eu nunca tive nenhum tipo de rancor com relação aos meus pais. Porque eu entendo perfeitamente que eles estavam numa situação de miséria e que eles precisavam muito trabalhar e eram pessoas muito trabalhadoras, né? Então, para mim, assim, sempre foi tudo bem com a minha mãe e com meu pai. Uma relação muito boa, na verdade. Agora, com meus irmãos e irmãs, é um pouco mais complicado, porque eu fui torturada, né? E, por exemplo, a minha irmã, eu tive que escrever e reescrever muitas vezes a mesma história, porque pesava demais em mim e, sabe, o peso da realidade na história não deixava a arte florescer, entende? Eu não conseguia sublimar, sabe, fabular o suficiente para que o texto ficasse aceitável. Mas aí, bom, vamos lá, com a minha irmã mais velha, que foi, no final das contas, minha mãe, eu fiz as pazes. Tanto é que tem algumas histórias que eu retirei a figura dela e substituí por outras pessoas, né, por pessoas, assim, genéricas. Para não ter que nomear e não fazer com que ela revivesse aquele momento, sabe? E para eu também não ficar revivendo, porque não se trata mais disso. Agora, tem histórias com meu irmão mais velho, e aí com ele eu não fiz as pazes, né? Por exemplo, ele ficou para morrer várias vezes, eu fui visitar e tal, sabe? Mas dentro de você não resolveu com ele? Não. Mas eu não sinto tristeza, eu não sinto nada por ele. Nem raiva, nem tristeza. Pela minha irmã eu sinto muito carinho por ela. Quando você fala que você foi torturada, se diz no sentido literal mesmo? Literal. Em família? A minha irmã, por exemplo, vou dar um exemplo assim, que parece piada, né? E se eu tivesse contado, as pessoas iam rir, né? Mas não é piada. A minha irmã, ela é fumante desde os 8 anos de idade.
assim como a minha mãe. E aí, quando a gente morava no Jardim Miriam, muitas vezes ela não tinha cigarro. E ela fazia a gente procurar a bituca de cigarro. Uhum. E se a gente não fosse, ela ameaçava fumar nosso dedo. Então, você imagina para uma criança de 4 anos pois é. sendo ameaçada, né? Então, tipo, não dava nem para conceber como seria isso, né? Como assim fumar o meu dedo? Uhum. Só imaginava que ela ia acender o meu dedo, ia queimar, né? Mas assim, isso, né? Tortura psicológica, surras também. Mas eu acho que a tortura psicológica foi a pior. Que é, de certa forma, uma tortura silenciosa, né? A mais difícil, né? É bem mais difícil. Não, claro que não a mais difícil que a física. Eu falo mais difícil, até hoje, você pega a tortura psicológica, a mais difícil de ser provada, a mais difícil de ser demonstrada, a que as pessoas duvidam mais, né? Sim. É verdade. E tudo que eu queria era agradar a minha irmã, gente. Minha irmã, pra mim, era o exemplo de mulher bonita, o exemplo de pessoa que eu queria ser, né? E eu queria muito, sabe? Que ela tivesse orgulho de mim. E parecia o contrário. Mas hoje eu entendo, né? Ela tinha um peso nas costas que não era dela. Sim, que ela tinha que criar vocês. Ela tinha que nos criar, exatamente. E ela exercia um tipo de poder que é o tipo que ela aprendeu, né? Um tipo de poder que se usa da força bruta, né? Para controlar. E isso não é culpa dela, sabe? Então, eu queria te perguntar uma outra coisa, porque quando você fala, né, você traz essa história, você fala, as pessoas vão rir, né, mas não é piada. E o livro, embora ele seja de horror, ele também tem ele é carregado de ironia, assim, né, e de humor. Como que é rir do trágico? Você acha que é uma forma de sobrevivência política também? O pessoal de casa não tá vendo, mas a gente tem uma plateia aqui. A gente tem uma plateia. Que eles fazem um silêncio absoluto, pegam eles cerveja, andam igual um gatinho, assim. E acabou de chegar mais uma pessoa na plateia. E aí eles abrem a cerveja muito silenciosamente pra não fazer o tch da cerveja. E quem tá em casa não tá sabendo. Não tô sabendo. Qualquer dia a gente vai fazer. Qualquer dia o Gera vai virar a câmera pra filmar. Ele vai colocar uma webcam, sabe? Vai ficar igual aqueles podcasts antigos que fica com aquela câmerazinha. Vai ser isso, a gente vai fazer. Mas hoje, pelo menos, a gente colocou a Ana no lugar estratégico, ela consegue abrir a geladeira sem passar na frente da câmera. A Ana, que é a nossa diretora de arte, Ana Flávia Baldan, que é a nossa diretora de arte, que a gente nunca celebra ela aqui, mas é a nossa diretora de arte. Mas eu tinha perguntado se é uma ferramenta política rir e usar o humor. É o chamado alívio cômico, né? E sim, né? O humor é uma ferramenta política, né? Então, tudo é político, né? Mas o humor, ele é usado como esse alívio cômico mesmo. E aí ele cumpre uma função política mesmo, né? Que é a função da ironia, né? Que é de desconcertar, de trazer o desconceito, né? Para as pessoas. Então, sim. E é engraçado que o brasileiro tem uma facilidade, né, pra humor, pra ironia. Demais, coisa rápida, né? Você vê uma notícia e de repente já tá acontecendo. A gente é o maior produtor de meme do mundo, assim. Sobre qualquer assunto a gente consegue. Qualquer assunto, e a gente consegue, sublimar isso. Né? Até porque se a gente não fizer meme, e o que me deixa muito preocupada, porque algumas situações não viram meme. E aí, essas situações são as que são muito graves. Essa semana, por exemplo, a gente foi incapaz de produzir qualquer tipo de meme. Foi muito. Não dá pra rir de nada. Porque todas as outras situações do cenário político, partidário, assim, são muito engraçadas em algum momento. A gente consegue rir, apesar de tudo. Agora, essas situações são de um horror tão absoluto que não dá pra rir delas. É o fundo do poço mesmo, né? Mas, eu tenho que dizer. Esse humor também, ele não cabia, ele foi criado. Esse humor, ele não cabia. Então, pensando na primeira história, por exemplo, uma criança apanhar porque estava com fome e comeu, quando nem era o caso, não é que a criança comeu e deixou alguém sem, sabe? Não cabia
não cabia a comédia, não cabia o riso. E mesmo assim ele tá aí. Ele tá aí, fica irônico também, uma coisa assim, né? E, de novo, na verdade, como é que eu ia explicar para as pessoas isso, né? Eu tive um insight, sabe? Porque só depois de adulta, só ao escrever essa história, é que eu me dei conta do que aconteceu. A minha irmã, ela não sabia que eu tinha comido a laranja, ela jogou verde para colher maduro, entendeu? E eu caí. Você caiu, você podia muito falar, não comia laranja. Como é que ela ia provar? Ela não tinha contado, não era possível que ela tivesse contado, entendeu? Mas a gente se dedurou, meu irmão e eu. Foi o nosso olhar que se dedurou, sabe? No fundo. Odinha, a gente tá falando, né, muita memória pesada, triste, né? E você é uma mulher que batalhou, que hoje tá como escritora, tá como editora, e hoje você tem seus encantamentos, né? Você tem seus momentos de leveza, né? De sair de lá até para conseguir falar sobre aquilo, né? Sim. Como que você produz sobre os seus encantamentos, sobre as suas vitórias também? No meu primeiro livro, tem uma parte lá que chama Eu Prometo Falar de Amor. Mas, naquela época, eu ainda não tinha, eu já era apaixonada, mas eu não tinha, esse amor não era correspondido, ele não era vivenciado, sabe? E aí, então, prometi, mas eu não cumpri. Eu falei de várias coisas que se parecem com o amor, então, tipo, dor de cotovelo, entendeu? Mas de amor mesmo, eu só consegui falar a partir do segundo livro. E aí, do segundo livro, eu consigo falar de amor, tanto do amor romântico, quanto outras formas de amor também, né? O amor de classe, né? Por exemplo. Isso está no segundo livro, que é Onde Escondemos o Ouro. Na prática, é muito difícil para quem é poeta escrever quando você está bem. Porque quando você está bem, você só quer viver, você não quer se debruçar num trabalho, porque a escrita é um trabalho. Mas o amor, eu acho que é a única coisa, falar de amor é a única coisa que eu consigo fazer desses encantamentos, porque eu vivo muitos, né? Muitos encantamentos hoje. Mas eu só consigo falar de amor. Esse é o encantamento que eu dou conta de falar. De resto, eu ainda estou falando, né, da vizinhança que está ali tretando, mesmo que eu esteja tirando sarro, né, fazendo piada, e eu ainda estou falando de situações sérias. A escrita, para mim, ainda está muito atrelada com a militância. Então, para mim, também é difícil, por isso, me dedicar a falar de alegrias. Muito bom. Estamos indo para a reta final, Jéssica Balbino. Estamos. Eu queria só comentar uma coisa, que na biografia que consta no Dominó de Ossos, tem uma passagem que a pesquisadora Heloísa Teixeira, que faleceu esse ano, numa entrevista que ela deu para o programa Entre Linhas da TV Cultura, ela falou, a entrevista foi em 2017, ela falou que a Dinha, dali a 20 anos, seria a próxima mulher negra periférica a ser homenageada pela Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, depois da Conceição Evaristo. A gente já passou quase 10 anos dessa entrevista, a Conceição ainda não foi. E nem a Dinha, mas eu queria saber como é que você entende essa visão da Elo, que foi muito visionária e que conseguiu antever muita coisa do que aconteceu e do que está acontecendo na literatura, assim. Como é que você recebe isso? A Conceição, ela tinha sido homenageada pela FLIP. Ah, é? Uhum. Ela disse depois dessa homenagem. Ah, tá. Ela foi. Mas pela FLIP oficial? Uhum. Eu não lembrava disso, então desculpa. Então Sim, errei. Me corrija aqui, desculpa, Felipe. Agora eu não vou poder falar mal nesse momento. Não, então, ela disse justamente porque a Conceição tinha sido. Eu acho que ela se enganou. Acho que esse talvez tenha sido um desejo dela. Mas não deve se concretizar, eu imagino.
Primeiro porque tem muitas outras mulheres muito boas. Mulheres negras, periféricas. A gente forma um time bem legal. Um time muito forte. Eu não sou exclusividade, né? Tem muita mulher boa. Sim. Muita mulher potente. Por isso, e porque eu tenho a tendência, que a minha terapeuta fala que é autossabotagem, sabe? Provavelmente é mesmo, mas sempre que eu fico muito em evidência, eu fico pensando no Walter Benjamin falando sobre o sucesso ser conquistado à custa de você ter que passar por cima de muitos cadáveres. E eu acho que eu já vi cadáver demais na minha vida, sabe? Não tô afim de passar por cima deles, não. Porque para chegar lá, eu teria que andar sozinha, e eu não quero andar sozinha. Eu quero que as pessoas caminhem comigo. E é por isso que existe a Me Pareou, para eu ter um grupo de mulheres com quem eu vou caminhar, que vai me carregar quando eu cair, e que podem ser carregadas quando também, sabe, estiverem no chão. Então, a Flip, ele é um prêmio, entre aspas, individual demais. E eu não vou chegar lá, porque eu não vou andar sozinha. Então, é isso. Muito bom, na coletividade que se faz. Elô, onde quer que esteja nos vendo. Saudosa Elô. Agora a gente pode se encaminhar. Caminhar para o final, a gente tem um quadro aqui no Rabiscos chamado Na Sua Estante. E a gente pergunta para o convidado e a gente fala também de algum livro que você está lendo, algum livro que você queira deixar de dica para o pessoal de casa, um livro da sua vida, não sei. Livro da minha vida? Né? Olha, eu tenho muito problema com isso. Eu não tenho uma cor favorita, uma comida favorita, um autor ou autora favorita, não tenho nada disso. Então deixa vários, vai indicando porque eu sou aí. Múltipla, né? Eu acho talvez a bipolaridade, sabe? Indique livros. Então eu não consigo ter uma coisa só. Eu tenho sempre um leque, né? Algum livro que você goste muito? Vamos lá. Vou falar do passado, primeiro. Então, assim, no passado, continua hoje também, mas eu tive contato no passado. A Antologia Poética do Drummond, é um livro que me formou. Estrela da Vida Inteira, do Manuel Bandeira, e João Cabral de Melo Neto. A obra completa. Bom, hein? Ela é dos clássicos. Né? Ela é dos clássicos, mas ela vai indicar mais coisas. Mas eu vou avançar. Você sabe que eu com a Jéssica tem um disputa aqui, que eu gosto muito dos clássicos. E eu gosto muito criticando, mas não é que eu não gosto, entendeu? É que eu demorei pra chegar neles, assim, eu tinha um rançozinho. Não, eu cheguei Agora primeiro eu tô mais amiga. Eu cheguei primeiro porque eu tinha que estudar pro vestibular, entendeu? Sim. E, então a lista do vestibular Você sabe tava que o lá. Murilo Rubião eu conheci por causa Murilo do vestibular? Rubião também, eu também. Gente, eu li só o básico do básico pro vestibular, mas em minha defesa eu entrei numa universidade privada, então não caía muita coisa. E mas aí o Murilo Rubião foi na PUC. Mas é que você fez PUC, não. Que é Girassol, não se compara. Né, Girassol Vermelho? Eu nem Casa falo onde eu me Vermelha. formei, Não então sei. não passar essa vergonha. Mentira. Mas o Murilo Rubião. Vão ter que descobrir, vão ter que entrar no meu Lattes pra descobrir onde que eu fiz graduação. Não, mentira. O Murilo Rubião eu já li na faculdade. O que eu li foi Murilo Mendes. Ah, Murilo Mendes. Murilo Mendes, Legal. poeta. E aí depois, né, que eu entrei na faculdade, aí meus horizontes se expandiram. E aí eu também tomei contato, né, com Cadernos Negros, com os autores e autoras de Angola e de Moçambique. Que legal. E aí eu fiquei muito fã do José Craveirinha, que é de Moçambique. Nossa, apaixonada por ele, meu crush. Eu e o João Cabral são meus crushes literários. Meus crushes literários, exatamente. A Noêmia de Souza também, mas eu confesso que eu não tive muito acesso à obra dela, moçambicana. E aí, a literatura periférica, né, também, né? Eu gosto muito, muito de um livro da Raquel Almeida chamado Contos de Iono.
porque é um livro que faz ele faz um... como chama? Eu não sei, gente, como chama, mas ele mostra vários tipos de mulheres periféricas, vários. Então ele... eu não sei o nome. Não sei o que você quer dizer, mas eu adoro o livro. É tipo como se ela mapeasse vários tipos, várias personalidades. Cartografia. Mas eu acho que tem um nome de um objeto. Tem um nome que nós somos incapazes de Mas de tudo dizer. bem, eu também... A gente vai ter que trazer a Raquel aqui pra ela dizer. Não, mas essa é a minha interpretação, não é dela. Então esse Contos de Iono é muito bonito, assim, é muito bom o livro. Eu gosto muito desse livro, particularmente. Deixa eu pensar também. Nossa, o da Jéssica também. Obrigada. Da Jéssica é bom. É muito bom, né? Dizem por aí, e eu fiquei, inclusive, brava, né? Porque outro dia ela tava dando ibope pra gente que não sabe de nada. Não tava dando ibope, não. Eu só fiz uma provocação. Sabe? Aliás, a gente precisa fazer um episódio sobre o seu livro. A gente tá devendo isso. A gente vai fazer, só sobre ele. Vamos fazer. Vamos. É um livro muito bom também, sabe? Eu até hoje eu tenho dificuldade, assim, de aprender o todo dele. Mas eu gosto muito também, viu? Fique sabendo. Obrigada. Deixa eu pensar, o que mais, assim, de mais recente? Eu acho que é isso, assim. Acho que os homens, eles têm publicado... Eu tenho lido, mas eu não tenho gostado tanto quanto que as mulheres publicam, sabe? Então... Ótimo. Eu tô, assim, apaixonada. A gente é melhor mesmo. São melhores. Muito melhores. A gente é melhor mesmo. Falando fazendo um jabazinho aqui, em literatura moçambicana, né? Tem a Paulina Chiziane aqui no Rabiscos. Quem quiser ouvir, foi um episódio muito bacana. Legal. Que é uma escritora moçambicana. Foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. Sim, é verdade. E queridíssimo. E você, Jé? Eu que você vai indicar? Eu vou indicar um livro de literatura fantástica também, de horror e tudo mais, que é As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Enriques, que é uma autora argentina. Legal. Que eu gosto muito, assim, eu gosto muito do que ela escreve, tudo que eu li dela me provocou, mas esse em especial, assim, desde que eu li, ele caminha muito comigo, assim, os contos. Esse e Os Perigos de Fumar na Cama, são 2 livros de contos dela, que eu gosto muito, inclusive quando a Dinha me falou a primeira vez que ela estava escrevendo o Dominó de Ossos, e foi num evento da Primavera dos Livros, lá no Galpão Elza Soares, eu falei que eu lia muito, que eu estava lendo muito autoras latinas, e que eu achava que tinha tudo a ver, que era um excelente momento. E aí depois ela lançou lá durante a Flipei, e eu fiquei muito feliz, assim, de poder ter esse, esse comeback, assim, da vida, esse giro. Então eu indico a Mariana Enriques, eu acho que esses 2 livros dela são muito especiais. E você? Eu vou indicar um livro que eu tava... Quando você me mandou o livro da Dinha, eu revisitei ele, que é o Solitária, da Eliane Alves Cruz. Sim, que eu gosto muito desse livro também, que é uma história de uma mãe e filha que vivem num condomínio de luxo e a mãe presencia um crime e a partir daí gera muita coisa. E ela usa muitos elementos, inclusive, do agora, assim, né? Pra fabular também isso que aconteceu. Eu achei... Acho que vem um encontro, né? Um pouco disso. E ela é muito boa escritora também. Sou muito fã da Eliana eu também. Eu sou muito fã e esse livro em especial eu gosto muito. E tem um pouco também da parte criminal, assim, que eu acho legal. Assim, sim, essa porque advogado gosta da parte criminal do livro. Eu gosto porque os capítulos são cômodos da casa. Então, também mexe muito com isso. Livraço, e fala muito do trabalho doméstico, né, dessa herança escravocrata que a gente tem. Então, é isso. Já baita livro. Não, eu quero indicar mais 2. Por favor. Lembrei agora. Lembrei e vou indicar, vamos. Pra quem não tinha nenhum livro pra indicar, você viu tanto? Não, eu disse que eu tenho. Ela não tinha um, ela tem muitos. Não tenho um. Da Jo Freitas, o Goela Seca. É muito bom esse livro. Finalista do Jabuti. É maravilhoso o livro da Jo. Eu preciso ler, eu vi. Nossa, eu tô com muita vontade de ler esse livro, inclusive. É muito bom, vale muito a pena. Eu empresto. A gente estava até conversando outro dia porque foi que ela não ganhou. Temos teorias que não vamos compartilhar hoje. Mas quiser compartilhar. Mas merecia, exatamente. E também tem o da Jaiane Conceição, que é uma autora iniciante, né? E ela tá com um livro chamado Dormindo com Ratos e eu fui editora. Eu ainda não consegui ler, mas tá na minha pilha pra leitura, vou ler em breve e gosto muito da Jaiane, então... Sim, e assim, pra uma autora iniciante, ela tá muito bem, assim. Que legal.
ela até disputa comigo. O meu livro e o dela, quando estão juntos... Eles vendem muito o combo. O combo, exatamente. Que legal. Dinha, obrigado. Obrigada. Gostou do papo? Uhum. Foi muito bom te conhecer, foi muito bom, enfim, trocar essa ideia aí com você. E quem sabe você volta aí no futuro com mais livros. Sim. Já, obrigado. Você Obrigada, também. eu amei. Obrigada à nossa plateia. Agora nós vamos ouvir a nossa plateia. E é isso. Quem quiser vir na plateia do Rabiscos, manda um e-mail, se inscreve. A gente vai abrir algumas vagas para a próxima gravação. Caravanas de fora. Quem quiser fazer caravana e vir, pode mandar um e-mail que a gente vai selecionar para vir aqui na nossa cozinha. É isso. Semana que vem a gente volta, então. Um beijo a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.